Alô você, administração pública indireta em espécies. Evandro, cai bastante questão dessa? Cai não, filho. Essas questões simplesmente despencam em tua prova. Em todas as provas estão lá. Tópico da administração pública o quê? Indireta. Por isso eu elaborei esse quadrinho aqui para você, onde você vai acompanhar e vai carregar esse quadro não para a hora da tua prova, né? Porque senão eles vão te eliminar, filho. A única coisa que você vai fazer é estudar muito esse quadro e você vai ver que com ele você resolve qualquer tipo de questão. O que é bacana aqui? Eu estou dando aqui nessa coluna as entidades: autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E agora eu vou dar as características fundamentais de todas elas nesse quadro. A autarquia, a natureza jurídica, é você dizer se ela é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Aí você chega para mim e fala assim: Evandro, qual é a diferença de pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado? Eu já vou matar aqui para você, olha. Quando eu chego e digo que você é pessoa jurídica, que você pode seguir dois ramos do direito, ou seja, que você pode ser uma pessoa jurídica regida pelo direito público e você pode ser uma pessoa jurídica regida pelo direito privado. Por exemplo, característica marcante da administração de quem é pessoa jurídica de direito público é você ter dois princípios: os princípios da supremacia do interesse público e o segundo princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu abreviei para você para ficar mais fácil: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Quando você pega a supremacia do interesse público, você gera os poderes administrativos, que é poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. E quando você pega a indisponibilidade do interesse público, diz que nada é seu, tudo tem que ser feito com a finalidade pública. Se você quebrar esse princípio, você entra no famoso artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, do artigo 37, parágrafo 4º, ou seja, direito privado. Por exemplo, se você está aqui embaixo, você vai ser regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Aqui em cima, você vai estar regido por um estatuto, que no nosso caso federal é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, Lei 8.112 de 90. Bacana? Legal. Então, se você já sabe, se eu falar que a pessoa é pessoa jurídica de direito público, ela vai ter essas características. Se eu falar que é pessoa jurídica de direito privado, você vai falar que é característica comum de qualquer particular. Tranquilo? Beleza. Então, vamos para as classificações lá. Olha, a autarquia, dessas quatro aqui, ela é a única que é classificada como pessoa jurídica de direito público. Todas as outras são de direito privado. Mas olha que interessante. Quando ela pega a classificação de pessoa jurídica de direito privado, ela deveria ser regida o que acontece na prática. Porque tanto a fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública são de direito privado, mas elas fazem parte da administração pública segundo a Constituição. Então, na verdade, você vai falar que elas obedecem uma forma híbrida. O que é uma forma híbrida? Em parte, ela é pessoa jurídica de direito público e, em parte, é pessoa jurídica de direito privado. Fundamentalmente, ela é de direito privado, mas em algumas coisas tem que respeitar o quê? O direito público. Por exemplo, os bens da sociedade de economia mista e empresa pública, quando afetos a serviços essenciais, são classificados como bens públicos. Também, de acordo com a corrente majoritária, não pode entrar em processo de falência. Tem alguns que dizem que pode, mas na tua prova você vai dizer que não pode. Sociedade de economia mista e empresa pública não pode falir, não. Tranquilo? São as características marcantes. Mais grave, meu povo: fundação, sociedade, empresa pública, direito privado. Existe uma fundação pública de direito público, ela na verdade é uma espécie de autarquia. Criação. Como elas são criadas? Você vai gravar na tua cabeça assim, que a autarquia é a única que é criada
diretamente por lei. Olha aqui, criada. Todas as outras são autorizadas. É totalmente diferente você dizer criada de autorizada. Por exemplo, se cair na prova, podemos afirmar que a fundação pública foi criada diretamente através de lei? Você vai dizer que está errado, porque ela foi autorizada. Agora, cuidado com nomenclaturas que a banca te derruba. Por exemplo, podemos afirmar que a fundação pública foi criada através de uma autorização legislativa. Aí está certo, porque criada através de autorização legislativa é a mesma coisa que dizer que foi autorizada por lei. Pelo amor de Deus, não vai me errar esse troço na prova. Tranquilo? Beleza, alô você, não desiste não, você que está em casa, acorda, filho, levanta desse sofá, levanta você que está sentado na cadeira aí, na sua mesinha, e filho, se você estiver fazendo o ridículo de estar tentando assistir a minha aula deitado na cama, eu vou ser obrigado a brigar com você. Levanta, vai para uma mesinha, senta, banquinho, cadeirinha lá, mesinha, e vai se concentrar para estudar, porque senão você vai se perder, tranquilo? Vamos lá nas características, vamos acordar em casa aí. Especificidade, olha que legal. Por ela ser criada diretamente através de lei, funciona assim. Alguém deu iniciativa de lei, passou pela Câmara, depois passou pelo Senado, foi da mão do presidente da República, o presidente da República sancionou, promulgou, deu o prazo de vacatio legis, que é o prazo que tem para a lei começar a funcionar, e saiu a lei que criou diretamente a autarquia. No dia que a lei começar a funcionar, a autarquia pode ir lá e já pode abrir a porta. Ela não precisa de mais nada. Ou seja, a especificidade dela é que o ato constitutivo da autarquia é a própria lei instituidora. Por isso que ela é criada diretamente através de lei. A partir do momento que sai a lei, ela não precisa de mais nada. Agora, a fundação pública, ela tem uma coisa que, você já reparou que até aqui a autarquia é muito fácil, é mel a autarquia, porque ela se destaca de todas as outras. Ela é de direito público, mas começa a confundir. As três, a natureza jurídica é de direito privado, as três são autorizadas por lei. Só que a fundação pública tem uma coisa fundamental. Ela tem que ter uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela depois da autorização. A sociedade de economia mista empresa pública, quando ela é autorizada, que a lei começa a funcionar, ela não pode abrir as portas. A fundação pública, para poder funcionar, tem que ter uma lei complementar. Já a sociedade de economia mista empresa pública, para poder funcionar, tem que pegar e as duas têm que registrar os seus atos na junta comercial, como qualquer empresa normal. Ela vai ter que ir lá e registrar os atos na junta comercial. Só depois disso ela pode começar a funcionar. Então, cuidado, porque as características são pesadas e marcantes. Mas você já reparou que a fundação pública tem uma coisa que destaca ela, que é implementar. A autarquia, ela tem o que? O ato constitutivo, que é a própria lei. Agora, aqui danou tudo, amigo. Sociedade de economia mista, empresa pública, ela sai empatando em tudo. As duas são privadas, as duas são autorizadas e as duas têm que ter o ato constitutivo registrado. Onde a gente mata esse detalhe? A gente mata esse detalhe aqui, ó, nas diferenças fundamentais. E eu digo que aqui está 95% das questões. Nas diferenças, 95% das questões do tópico, tá? A diferença está no capital e na forma societária. Vamos matar isso aqui de uma forma muito brilhante? Vamos. A sociedade de economia mista é aquela que ela tem um capital misto. O capital tem que ser pelo menos 50% mais controle acionário. A diferença para a empresa pública é que a empresa pública, o capital dela tem que ser 100% público. Esse é o capital de constituição. Então, a primeira diferença, um é 50% mais uma ação e o outro é 100% público. Então, a primeira diferença está no capital. A segunda está na forma societária. A sociedade de economia mista, ela só pode ser
constituída na forma de sociedade anônima, SA. Já a empresa pública, ela pode ser constituída sobre qualquer forma em direito, inclusive SA. Aí, mas você não falou que SA é da Sociedade de Economia Mista? Não, eu não falei isso. Eu falei que a Sociedade de Economia Mista é exclusivamente sobre SA. E empresa pública sobre qualquer forma. Ou seja, se qualquer forma, cabe também SA. Aqui em cima é que não cabe outra. Tranquilo até aí? Bacana. Mas uma coisa fundamental que você não pode esquecer. A Sociedade de Economia Mista ou empresa pública, elas podem ser constituídas de duas formas. Ela pode ser constituída de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal de 88, ou elas podem ser constituídas na forma do artigo 173 da Constituição Federal. Se elas forem constituídas na formatação do artigo 175, e isso estou falando para as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas vão ser prestadoras de serviços públicos. Se forem constituídas na forma do artigo 173, serão exploradora de atividade econômica. Evandro, é importante saber que elas podem ser constituídas das duas formas? Sim. Olha só que detalhe interessante. Se você tiver uma sociedade de economia mista e empresa pública que foi constituída de acordo com o artigo 175, ela vai obedecer o artigo 37, o quê? Parágrafo 6º. Ou seja, a responsabilidade objetiva do Estado. Diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, que são as autarquias, e as pessoas jurídicas de direito privado, que são as fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, que são prestadoras de serviços públicos, está excluindo as exploradoras de atividade econômica, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, garantindo o regresso em caso de dolo ou culpa. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Evandro, mas e a fundação pública? A fundação pública obrigatoriamente só pode ser constituída de acordo com o artigo 175. Não existe fundação pública que seja exploradora de atividade econômica. Ufa! Esse meu professor fala pra caramba, mas cara, o cara é bom, né? Filho, não existe eu ser bom ou ser ruim, não, eu só estudo. Você acha que eu venho dar uma aula dessa sem estudar? Você acha que eu passei em 12 concursos públicos na minha vida sem estudar? Para, nego, terno e gravata não te dá aula, não. Ai, que legal, o cara passou no concurso mais famoso do Brasil. Legal, o cara pode ser o cara que tem o cargo mais famoso do Brasil, mas se ele parar de estudar, amigo, já era. E é essa a diferença que a gente faz aqui, tem que estudar. Então a minha expectativa, a minha experiência eu estou passando para você. Acorda e vamos estudar. Características que eu passei para você da administração pública indireta. Vamos lá? Legal. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Evandro, o que você está fazendo agora? Agora eu estou apontando aonde eu quero que você se atente. Autarquia única de direito pública. Todos de direito privado. Se cair uma fundação de direito público, opa, autarquia. A primeira é a única que é criada, todas as outras são autorizadas. Cuidado com os detalhes. Se cair que ela foi criada através de autorização legislativa, é sinônimo de autorizada. Aí vale. Característica marcante da autarquia: ato constitutivo, a própria lei. Fundação pública precisa de uma lei complementar. Aqui é um L, lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Sociedade de economia mista, empresa pública, empata em tudo: privado, autorizado e o registro está na junta comercial. O importante está aqui, cara, que é o ponto fundamental, que é o que? As diferenças. Onde se situam as diferenças? No sociedade de economia mista e 100% capital público, mas qualquer forma admitida em direito para quem? Para a empresa pública, sabendo que as duas podem ser constituídas sobre prestadora de serviço público e sobre exploradores de atividade econômica. Para valer a responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6, somente quem? Prestadoras de serviços públicos. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir aí a matéria. Relação da administração pública direta com a indireta. Olha só, essa relação aqui é fundamental você entender, tá? Se você não conseguir entender, você vai se lascar todo. Mas eu vou jogar um esqueminha aqui para você que não vai ter problema. Pensa assim na tua cabeça. A obra pública, o serviço público e a atividade administrativa, a Constituição Federal de 1988, ela chegou e falou assim: olha, toda obra, toda atividade administrativa e todo serviço público deve ser realizado por quem?
pela administração pública direta. Essa é o que a Constituição manda. Ou seja, a Constituição dá as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, lá a partir do artigo 21 da Constituição Federal de 88. As competências exclusivas, competências privativas, as competências residuais, tudo está lá. Ou seja, obra, atividade administrativa e serviço público, quem deveria fazer quem? É a administração pública direta. Mas, às vezes, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios ou não querem fazer ou não comportam fazer. Só que esses quatro aqui, eles têm uma coisa que é só deles, que é chamado capacidade política. Ou seja, eles têm capacidade de criar a lei. No nosso caso, eu vou estreitar e vou falar da União, por exemplo. Imagine que a União recebeu da Constituição Federal uma competência que seja obra, atividade administrativa e serviço público, e ela não queira fazer. Como é que ela vai se portar nesse caso? Fácil. A União chega e ela cria ou autoriza uma lei onde ela vai instituir a fase. Ou seja, se for no caso da autarquia, vai ser criado nos outros autorizados para que desenvolva a atividade administrativa, a obra pública e o serviço público. Beleza, Evandro. Então quer dizer que para existir a administração pública indireta, obrigatoriamente, antes dela tem que ter administração pública direta? Lógico, filho. Não existe administração pública indireta sem a direta. Ou seja, a indireta é fruto da administração direta, onde é repassado a obra, a atividade administrativa e o serviço público. Você vai ver mais lá na frente que o nome disso aqui é a técnica de descentralização administrativa. Isso a gente vai ver lá na frente. Existem duas técnicas. Nesse caso é no caso de outorga legal, mas existe a delegação por colaboração. Mas não vamos entrar nesse tópico ainda. Bacana. Então você já aprendeu como surgiu a administração pública indireta. Só que eu ensinei para você também que a característica marcante da administração pública indireta é que elas também são o quê? Autônomas. Ou seja, não exercem hierarquia e subordinação da administração direta para indireta. Mas, Evandro, como funciona isso? Bem, a partir do momento que você já aprendeu de onde ela vem, lembrando então que se você pegou essa estrutura na cabeça, você vai gravar o seguinte, ó, que existe dentro da União, dentro dos estados, dentro do DF, dentro dos municípios, pode vir a existir o quê? A fase. Ela pode estar presente dentro de todas elas. Existe a administração indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. O legal é que a gente trabalha fundamentalmente de quem? A organização da administração federal. Então a gente vai trabalhar a administração indireta de quem? Da União. Tranquilo? É o que a gente vai trabalhar ali. Beleza. Agora, já que você gravou esse ponto fundamental na tua cabeça, olha só. Eu tenho aqui administração pública direta e eu tenho administração pública indireta. A primeira coisa que você tem que gravar é que quando a direta cria ou autoriza a indireta, ela transforma essa aqui em autônoma, ou seja, ela cria por lei ou autoriza e é a indireta que se vire. Ou seja, criou a fase, agora ela é independente, ela roda sozinho. Se ela fez isso, não existe de jeito nenhum, e é o que é mais cobrado em prova, a palavra hierarquia e subordinação. Não existe isso entre a administração pública direta para indireta, ou seja, o presidente da Fundação Pública, autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, ele não deve obediência hierárquica ao presidente da República, por exemplo. Tranquilo? Bacana, Evandro. Isso aí eu já aprendi. Não tem hierarquia e subordinação. Como é que é o nome? O nome da relação da administração direta com indireta recebe o nome de controle finalístico ou supervisão ministerial. Evandro, por que controle finalístico ou supervisão ministerial? Porque é o seguinte, só vai haver interferência da administração direta para indireta quando houver a chamada fuga de finalidade. É fácil de entender a fuga de finalidade. Pense assim, imagine que a autarquia foi criada. Banco Central é uma espécie de autarquia, ou INSS, que é uma previdência. INSS, que trata da previdência, ela é uma espécie de autarquia, e o Banco Central também. Para que foi criado o INSS? Foi criado para cuidar da previdência no Brasil. Imagina que o INSS comece a fazer uma função para aquilo que ela não foi autorizada por lei. Por exemplo, ela comece a mandar carta e receber carta. Ela cria lá o FedEx e INSS. Tá certo? Tá errado. Porque para isso foi criada uma empresa pública que recebe o nome
de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou seja, está havendo fuga de finalidade da autarquia. Nessa situação, a administração direta interdita a administração indireta, porque houve fuga de finalidade e ela vai usar o controle finalístico ou supervisão ministerial. Consertou a anomalia, volta tudo ao normal. Só que isso não é hierarquia e subordinação. Cuidado com esse tipo de tópico, o quê? Na tua questão, para que você não escorregue na casca de banana, tranquilo? Beleza! Então a gente já sabe que a relação da administração direta com indireta é uma relação de controle finalístico ou supervisão ministerial. Isso aqui recebe o nome de tutela administrativa. Beleza? Matamos aí o tópico com relação da administração direta com a indireta. Próximo tópico aí. Regras fundamentais. Olha, essas regras fundamentais é um esqueminha que eu criei e é bem importante porque é sempre voltado para questões de concurso público. E é isso que eu quero que você coloque na cabeça. Vamos dar uns exemplozinhos aqui só para você gravar na cabeça. Me dá um exemplo de autarquia. Eu vou dar os mais famosos do governo federal, tá? Eu tenho o INSS e eu tenho o Banco Central. Fundação Pública, eu tenho a Biblioteca Nacional. Sociedade de Economia Mista, eu tenho duas bem famosas. Eu tenho o Banco do Brasil e eu tenho a Petrobras. Legal. Empresa Pública, eu tenho duas também. Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Existem muitas outras mais, mas essas aqui, para concurso da esfera federal, são as mais cobradas, tá? Quando eu estou trabalhando a autarquia com vocês aqui, a Fundação, a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, ela tem umas características fundamentais. Por exemplo, a autarquia e fundação pública, elas têm as características de ter a personalidade jurídica diferente. A autarquia pública e a fundação pública é privada. Só que todas as duas, elas têm a característica fundamental de serem regidas por estatuto. No nosso caso federal, é regida pela Lei 8.112 de 90, ou seja, Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Aqui embaixo, elas são regidas pela CLT, ou seja, Consolidação das Leis do Trabalho. O legal é que o artigo 37 da Constituição determina que, obrigatoriamente, para trabalhar em todas essas aqui, o cara tem que fazer concurso público. Essa é a regra, salvo se ele tiver um cargo em comissão. Aí não tem problema. Agora, se cair na tua prova, por exemplo, Evandro, todas as pessoas que trabalham na Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública são regidas pela CLT, está errado. Porque tem um detalhe, não são todas. Os dirigentes da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, os dirigentes não são regidos pela CLT, somente eles têm uma classificação diferente. Eles são regidos por estatuto, porque eles são cargos em comissão. Não podemos esquecer isso. Coisas que vocês têm que colocar na cabeça. Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, segundo corrente majoritária, não podem falir. Não podem falir. E os bens da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, na regra, os bens não são públicos. Não são públicos. Toma cuidado disso. Isso aqui é a regra. Mas a exceção é que os bens vão ser tratados como públicos se eles estiverem, olha a palavra, afetados a serviços essenciais. Aí sim, você vai chegar e vai dizer que ele pode ser tratado como bem público, mas a regra é que ele não é bem público e elas não podem falir. Em algum livro que você de repente esteja lendo, vai dizer que a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública pode falir, mas essa corrente minoritária não é cobrado nos concursos públicos. Até aí bacana? Legal. Tem uma coisa bem bacana também, que é chamada a competência. Olha só, se cair na tua prova, quem julga a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública se estiver ligada à União, se ela for federal? Olha, a única que tem competência estadual, ou seja, não foi contemplada com o artigo 109 da Constituição, é a sociedade de economia mista. É a única que a competência é estadual. Autarquia, fundação pública e empresa pública, a competência é federal. O que quer dizer isso? Além de ser competência estadual, as lides laborais ou lides trabalhistas serão regidas pela Justiça do Trabalho. Eu quero que você grave bem na tua cabeça o seguinte:
A sociedade de economia mista é a única que é competência estadual e se tiver lide trabalhista vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. Autarquia, fundação pública e empresa pública federal, a competência é federal e não tem Justiça do Trabalho. Todas as três vão direto para a Justiça o quê? Federal. Então a gente deu as características fundamentais e importantes de todas elas e eu acabo de dar os exemplos aqui. Então, muito cuidado na hora de resolução de questões. Por quê? Porque você pode cair na casca de banana, escorregar. Lembrando que o que eu estou trazendo para você aqui é autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresas públicas federais. Ou seja, são ligadas ao quê? À União. Isso não pode sair da tua cabeça em momento algum. Beleza, nesse sentido aí, a gente encerra todo o estudo que a gente tem que fazer da administração pública indireta. Por fim, para encerrar esse bloco de matéria, eu quero dizer o seguinte para você, que 40% do seu concurso público é pura motivação, 60% é muito estudo e muita matéria técnica, regular, turma de exercício simulado. Está enjoado de saber disso. E muita motivação, né? Se motive, acorde todo dia de manhã, respire forte, olhe para você e diga assim, eu posso, eu quero passar. Eu também sei o que é ficar reprovado, eu sei o que é passar em concurso público, sei o que é derrota e sei o que é vitória. Mas para passar no primeiro concurso eu demorei muito tempo para passar no primeiro concurso. Depois eu passei em vários concursos da minha vida. Continue firme, pegue o material em PDF, acabe, destrua o material em PDF, faça exercícios paralelos e você vai conseguir chegar à sua aprovação. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.